Infelizmente, meus amigos, nós tivemos uma educação que não nos ensinou isso. A nossa educação é uma educação falsa, que não alimenta os valores da consciência. Nós não tivemos uma educação, seja na escola ou seja em casa, infelizmente, nós não tivemos uma educação que é voltada para os valores da consciência e para desenvolver a consciência. Nós tivemos uma educação desde criança que, infelizmente, ela é pautada muitas vezes, inclusive em informações falsas. Os nossos professores, desde ali de pequenos, com muita boa vontade, falo por experiência própria, sou professor de escola também, com muito boa vontade, imbuídos de muito boa vontade, na esmagadora maioria das vezes, o que os professores nos transmitem ali nas salas de aula são coisas que os professores leram em um livro. Não são coisas que o professor experimentou por si. Não se trata de uma sabedoria do professor. Se trata de dados intelectuais que ele buscou em um livro. E a pessoa que escreveu esse livro é uma pessoa que escreveu esse livro baseada em muitos outros livros que ela leu antes. E esses muitos livros escritos por essas pessoas foram escritos baseado em vários outros livros que essas pessoas também leram. Nós nos acostumamos a chamar o universo da especulação mental, das teorias mentais que uma pessoa tenha, a gente se acostumou a chamar isso de conhecimento. E simplesmente isso não é verdadeiro. Uma pessoa pode, por exemplo, desenvolver uma teoria sobre a origem do universo. O que significa desenvolver ou criar uma teoria? Essa pessoa vai, a partir de correntes de pensamentos, a partir disso que se chama lógica, ela vai fazer especulações sobre algo que, em realidade, ela mesma não viu, ela mesma não experimentou. Mas, a partir de alguns dados, ela vai tentar juntar esses dados com lógica e, a partir disso, ela vai criar uma corrente de pensamentos e vai tentar chegar num resultado final, no que a gente poderia chamar de um conceito. E o teórico, a pessoa que elaborou esse conceito, ela pode chegar a acreditar firmemente que esse conceito é igual à verdade, à realidade daquele fenômeno que ela está tentando explicar. Mas uma coisa pode ser extremamente lógica e não ser verdadeira. Aquele conceito que a pessoa criou, ele pode até ter uma certa lógica, mas não quer dizer que ele seja verdade. Um cientista pode criar um conceito sobre a origem do universo, como nós temos aí o famoso Big Bang, a partir de especulações mentais, a partir de alguns dados que a gente consegue captar do universo que são ínfimos. A nossa capacidade de percepção do universo é minúscula. O nosso planeta é um grão de areia numa vastidão que a gente não consegue compreender do que se trata. Essa pessoa elabora uma hipótese de como surgiu o universo. Em realidade, os conceitos, eles são hipóteses, eles são especulações mentais. Eles não são uma realidade concreta e palpável. Poderia, por exemplo, um cientista materialista, ateu, desenvolver uma lógica, uma teoria sobre a origem do universo. E essa teoria poderia ter a sua lógica. Poderia vir um outro cientista, que esse é crente, esse acredita em Deus, e desenvolver uma outra teoria. A teoria de que sim, Deus existe. E construiria uma corrente de pensamentos, uma corrente de evidências, como existem várias, de que sim, Deus existe. E no final das contas, o quê? O que nós temos? Quem está certo?
Aquele cientista que foi o mais lógico? Não. Lógica não é sinônimo de verdade. A verdade sobre as coisas é algo singular, é uma única coisa. Não pode haver duas verdades sobre uma mesma coisa. E para a gente saber a verdade sobre algo, a gente precisa de experimentação, a gente precisa ter vivido aquilo. Para a pessoa poder dizer com certeza absoluta qual é a origem do universo, ela deveria ter testemunhado esse fenômeno. Se nós não testemunhamos esse fenômeno e ainda estamos querendo, a partir da nossa mente, rotular um fenômeno muito maior do que nós, a gente precisa ter a humildade de compreender que isso não passa de uma hipótese, de uma especulação mental. E qual é o problema do conhecimento que nós temos hoje? Meus amigos, vejam se isso não é assim. Cada um de nós tem um conjunto de conceitos, de hipóteses e de crenças acumulados na nossa mente. Cada um de nós, desde a nossa infância, a gente passou por uma escola, por uma determinada educação, que nos emprestaram determinados valores e determinadas formas de enxergar o mundo. A gente depois passou por tal ou qual religião, onde ali a gente recebeu mais alguns valores, mais um conjunto de crenças. Depois a gente leu tal ou qual livro, e um livro dizia A, o outro livro dizia B, e aí a gente em um livro achou interessante uma coisa, em outro outra coisa. E aí a gente pegou um pouquinho de A e um pouquinho de B para forjar, para formar dentro de nós o nosso conjunto de crenças. Passamos por relacionamentos, por uma amizade, por um professor que nos instruiu de determinada forma, por uma palestra que a gente viu não sei onde, etc. E o que acontece é que nós fomos formando um conjunto de teorias e crenças deformes, sem harmonia, porque elas não encaixam entre si. Uma afirma uma coisa e outra afirma outra, muitas vezes contraditórias. Mas a gente foi acumulando isso e nós passamos a acreditar que esse nosso conjunto de crenças que a gente carrega com a gente é igual a isso que se chama verdade. Nenhum de nós se crê estar equivocado sobre a nossa forma de ver o mundo. Todos nós pensamos que o nosso conjunto de crenças é o melhor, é o mais válido, é o que está ou igual à verdade ou mais próximo da verdade. E a gente precisa ter a humildade e a compreensão de saber questionar esses valores, de ter a humildade de que o conjunto de crenças que a gente acumulou ao longo da vida podem estar equivocados. E se a gente vai um pouquinho mais fundo, nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, cada uma com um conjunto de crenças e teorias e valores, e cada uma acreditando que os seus valores é que são os corretos. E é impossível que todo mundo esteja certo. Ou seja, a chance de nós estarmos errados é praticamente 100%. A gente precisa reconhecer isso. O primeiro passo da sabedoria é a gente ter a mente aberta, é a gente estar disposto a questionar. Isso não quer dizer, meus amigos, que nós vamos ser uma folha ao vento, que qualquer bobagem que nos digam que a gente não vai ter discernimento. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre a importância da gente estar aberto a questionar certezas que no fundo não são certezas, são meras crenças, são meras conjecturas mentais.